Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raíza e estou aqui hoje com vocês para participar da devolutiva da AP do segundo bimestre. Eu ficarei acompanhando vocês pelo chat e junto com a gente estará o professor Hilton. Professor? Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos o prazer aí de conversar um pouco com vocês sobre a AP do segundo bimestre. Esperamos que a maioria de vocês já tenha realizado essa prova, não é? Já que o tempo foi bem curto dessa vez para receber a prova, seja impressa ou seja ela no formulário eletrônico, não é? Nós vamos contar também que vocês, além de estar com essas provas em mãos, um caderno, bloco de notas para estar registrando as dúvidas, para tanto lançar no chat para nós, quanto para posteriormente conversar com seus professores, não é? E vamos direto para a questão 1, para o nosso texto, começar a nossa prova. Eu farei a leitura de todos os textos até o momento. Se o tempo for encurtando, aí eu também encurto os textos, tá bom? Nós temos aí uma chart que diz assim, eu vou ler para vocês, acho que no próximo slide fica melhor de visualizar o texto. Você deve ter a prova em mãos, não é? Diz assim, o pássaro pai, pássaro filho no galho, né? Olhando um caminhão de longe, desmatando aí uma área grande de floresta. É mais ou menos assim, meu filho, diz o pássaro pai, não é? Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar mais dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Aí o filho já interrompe o pai, né? Ele fala assim, tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Pois isso daí é a nossa charge. Para você perceber um belo tapinha na cara, né, da gente, porque realmente a gente acaba consumindo bastante, coisas até desnecessárias, e quem paga o preço por isso acaba sendo também, né, já que se não tiver cuidado, o meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha na questão 1, na tela para nós. Diz assim, o uso de aspas na palavra racionais, na reflexão do pássaro, expressa um destaque na palavra que está escrita incorretamente. Alternativa B. Uma marcação para representar uma palavra estrangeira. Alternativa C. Uma crítica sobre a ação do homem no meio ambiente. Ou alternativa D. Um estranhamento por reproduzir a fala dos animais. Então, o que você precisava fazer aí era observar as aspas que estão na palavra racionais. Quer dizer, você teria que voltar lá na fala do pássaro, né? E perceber por que será que ele usou aspas na palavra racionais? O que isso expressa? É claro que, antes de responder, eu vou procurar saber de vocês, com a professora Raíza, como é que estão indo as respostas de vocês, não é? Professora? Oi, professor. Vamos pedir aqui para que eles liberem o chat, por favor, para que eu possa ter acesso à resposta dos alunos. Aqui, olha, chegando. Eles estão todos indo na alternativa C. Muito obrigado. Que bom, não é que já temos algumas interações no chat. Se você está chegando agora, nós estamos fazendo a correção da AP do segundo bimestre, não é? Do 9º ano. Então, vamos dar uma olhadinha aí na questão 1 de novo, nas alternativas. A maioria está apontando na questão C, diz que é uma crítica. Podia ter a alternativa E se pudéssemos ter duas corretas, né? Para colocar lá, um tapa na cara da sociedade. Mas não temos. E não podemos ter duas corretas, não é? Então, vocês acertaram, alternativa C, é realmente uma crítica, não é? Sobre a ação do homem no meio ambiente. É muito interessante perceber isso, que bom que a maioria acertou. Não poderia ser um destaque
com a palavra escrita incorretamente, porque não está incorreto, não é? Sequer há um desvio gramatical ali. Não poderia ser palavra estrangeira, racionais, não é? E tampouco estranhamento por produzir a fala de animais, não é? Porque nas charges, tiras e outros textos, como fábulas, os animais falam, não é? Vamos para a questão 2. A questão 2 e 3 tem um texto, pulgas, características, ciclo de vida e ameaças à saúde. É um texto aí da Mariana Aprile. Nós vamos fazer a leitura do texto e aí a gente parte para a resolução, tá bom? As pulgas estão entre os insetos que mais causam problemas ao ser humano e a outros animais, inclusive outros insetos, acredite. Elas pertencem à ordem Siphonathera. O nome vem do grego siphon, de sifão, e apteros, sem asas. Certo, pulgas não têm asas, mas são capazes de pular cerca de 300 vezes a sua altura, as campeãs de salto na natureza. Aí tem uma notinha para nós, né? A ordem Siphonathera é representada pelas pulgas, pequenos insetos de coloração escura que não voam. Espécies de pulga no Brasil. Existem 3.000 espécies de pulga no Brasil, segundo o levantamento realizado pelo programa Biota da FAPESP. De acordo com o mesmo estudo, 59 espécies são encontradas no Brasil, 36 delas só no estado de São Paulo. As pulgas são prejudiciais à saúde por 2 motivos. São ectoparasitas e vetores biológicos de bactérias, protozoários e vermes. Ectoparasitas são aqueles que não entram dentro do corpo do hospedeiro. As pulgas têm 4 estágios de vida: ovo, larva, pupa e adulto. O tempo de cada fase da vida dos Siphonápteros varia de acordo com a espécie. E o texto para por aí, que é um recorte, não é? De um texto para a nossa prova. Aí nós temos a pergunta aí, a questão 2. As pulgas são prejudiciais à saúde, pois precisamos completar isso, né? Alternativa A, são insetos sem asas? Alternativa B, estão no mundo inteiro? Alternativa C, são vetores biológicos de bactérias? Ou alternativa D, estão em diferentes estágios da vida? Vamos ver aí, porque elas são prejudiciais à saúde. O que nós já temos, professora Raíssa? Bom, por aqui, todo mundo, né, que está respondendo está colocando a alternativa C, que são vetores biológicos de bactérias. E aí, eles estão acertando? Pois bem, nós, por enquanto, aí, itens bem tranquilos, questões, né, bem fáceis, digamos assim. Vocês sim estão acertando, não só porque elas são fáceis, né, vocês também são muito bons, como da outra vez, já acertaram bastante no primeiro bimestre. E agora, no segundo bimestre, estão mandando melhor ainda, é claro, né? Vamos lá, estamos apenas na questão 2. Sim, elas são vetores biológicos de bactérias, e não só isso. Nós podemos ver que existem outras, são vetores de vírus, e, bom, onde elas forem, elas vão levar sujeira, bactéria, né? Pulga é triste. Vamos para a questão 3. Na questão 3, começa assim: é uma característica do gênero divulgação científica. Olha só. O gênero divulgação científica, ele trata de coisas da ciência, né? Geralmente traz a opinião de especialistas e tudo mais. Qual será que é a característica dele? Vamos dar uma olhadinha nas 4 alternativas, não é? Nós temos na alternativa A, o uso de verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. Na alternativa B, o emprego de linguagem informal para aproximar-se do leitor. Na alternativa C diz, a presença de uma moral em defesa dos bons costumes.
E na alternativa D, a utilização de figuras de linguagem como a ambiguidade. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha primeiro como é que vocês estão pontuando aí no chat. Professora? Bom, aqui a grande maioria está colocando a alternativa A, do uso do verbo na terceira pessoa. Agora, alguns têm colocado a alternativa B, da linguagem informal. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos voltar aqui então e pensar um pouquinho sobre isso, não é? A linguagem informal é aquela que nós utilizamos com os nossos amigos. Estádio de futebol é cheio dela, não é? Porque tá a galera lá toda, digamos assim, com os ânimos à flor da pele, né? Ganhando ou perdendo. Então, a linguagem informal é mais uma coisa do dia a dia, sem, digamos assim, respeitar totalmente as regras da gramática ou sem rebuscar muito o texto, não é? A linguagem informal, então, é como o trabalho informal, não é? Que trabalha sem registro. A linguagem informal, ela também é algo assim para o dia a dia, mais para o colega, tá bom? A gente não vai usar a linguagem formal, por exemplo, na hora de produzir um texto, se você for um jornalista, se você for um advogado, a gente evita esse tipo de coisa. Então, a alternativa B, não poderíamos pontuar, tudo bem? O emprego da linguagem formal não é para gênero de divulgação científica, que é um gênero bastante sério, assim, né? Todo engravatadinho, digamos assim. Na alternativa C, fala da presença de uma moral. Ainda bem que vocês não pontuaram essa, não é? Porque moral é geralmente encontrada em fábulas, não em gêneros como o de divulgação científica. A utilização de figuras de linguagem, muito menos, porque a ambiguidade é para dar duplo sentido. Você não vai poder dar duplo sentido num texto científico. A ciência tem que estar amparada em pesquisa, em registros, não é? Não poderia ser essa também. Então, somente a alternativa A, que é para marcar a impessoalidade. Você acaba deixando o texto mais impessoal. Acredita-se que o ser humano é assim, assado. Então, a gente evita dizer o Rodrigo ou a Maiara. A gente acaba não começando o texto assim, muito menos dizendo eu acredito ou eu acho alguma coisa, tá bom? Podemos prosseguir, então, para o nosso próximo texto. Temos aí um texto que vai falar de um fato aí, um pouco, né, já antigo, de uma menina que acabou se transformando num meme. Não sei se algum de vocês já ouviu falar dessa história. Se já ouviu, coloca aí no chat para a Raíssa pontuar para nós, tá bom? O título da notícia é o seguinte: quero que lojas parem de faturar com a minha foto que virou meme. Então, nós temos aí uma menina, né? Vamos dar uma olhadinha no texto, na próximo slide, que diz assim: quando tinha 10 anos, a carioca Fabiana Santoro posou para uma fotografia durante uma viagem em família à Disney World, em Orlando, Estados Unidos. Na imagem, feita por seu pai em 2010, ela parece altiva com uma taça de champanhe na mão direita. Hoje, a mesma foto é conhecida em vários países. Meu pai tinha alugado uma limusine para levar a gente ao hotel e pediu para eu fazer poses para fotos. Sempre fui uma criança alegre e brincalhona, por isso fiz várias poses, diz a jovem de 19 anos à BBC News Brasil. Então você vê que já se passaram aí 9 anos, não é? Desde que ela fez a pose que viralizou. Em 2015, ela publicou a fotografia em seu Twitter. Muitas pessoas estavam postando fotos da infância. Achei essa engraçada e compartilhei. Conta. Rapidamente, a postagem viralizou. De repente, vários lugares estavam compartilhando a imagem, Fabiana disse. Ela havia se tornado um meme. Fabiana conta que não se incomodou com os compartilhamentos. Achei engraçado o fato de as pessoas publicarem minha foto. Vi alguns comentários maldosos sobre minha aparência, mas ignorei.
ter me tornado meme não foi algo que me prejudicou, porque não me ridicularizaram por isso. Aí vem o uso comercial do meme, não é? A brincadeira virou preocupação quase 4 anos depois, quando Fabiana descobriu que lojas virtuais, em sua maioria nos Estados Unidos, estavam comercializando blusas com a sua foto. O uso da imagem de alguém sem autorização é considerado um ato ilícito, segundo o Código Civil brasileiro. Olha, isso é importante para a gente, hein? Não vamos esquecer. Todos têm direito de imagem. Ninguém pode usar a imagem alheia sem autorização. Explica o advogado Marcelo Crespo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em Direito Digital. Estar na internet não faz com que a imagem seja de domínio público e não diminui em nada a proteção legal. Nenhuma loja, nem ninguém pode pegar a imagem de alguém, ainda que seja um meme, e torná-lo um produto, tirando proveito econômico disso, acrescentou Crespo. Revoltada com a situação, Fabiana decidiu processar as empresas. Nunca me importei com as pessoas usarem minha foto como meme, mas quando vi que estavam ganhando dinheiro com ela, isso me incomodou muito, disse a Fabiana, não é? E aí o nosso texto chegou ao final. Então nós vimos aí um texto que diz que nós não podemos utilizar a imagem de outros, não é? Sem autorização. É algo muito básico hoje na rede social em geral. Você não pode pegar a imagem de alguém e sair compartilhando sem que a pessoa permita isso, não é? Muito menos ganhar dinheiro com isso, que foi o que as lojas fizeram. Vamos olhar a questão 4. A questão 4 pede que você identifique o tema do texto. É isso mesmo, ó, está lá. O tema do texto é... Aí a gente completa. Qual será o tema do texto? Vamos começar olhando pela A. O faturamento de lojas virtuais com o uso de imagens. O uso da imagem de alguém sem a devida autorização. O aumento de mensagens maldosas nas redes sociais. Ou será que a alternativa D? O compartilhamento de fotos de crianças na internet. Muito bem, eu vou pedir que a professora Raíza já nos dê o primeiro balanço, o que nós já temos aí. Sim, professor. Olha, eles conhecem sim esse meme, muitas pessoas aqui comentando e praticamente todos, né, respondendo aqui a alternativa B, da imagem de alguém sem a devida autorização. Muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha se vocês acertaram, não é? Nós temos aí na alternativa D, por exemplo, diz que é o compartilhamento de fotos de crianças na internet. A gente percebe que isso aconteceu, né? Ela compartilhou uma foto dela, de criança, e outras crianças também faziam isso na época quando ela fez. Mas isso não é o tema do texto. Isso é uma das coisas que aconteceu, um dos fatos que está presente lá na reportagem, não é? Na alternativa C diz assim, o aumento de mensagens maldosas nas redes sociais. Isso existe muito hoje em dia, não é? Mas não é o tema do nosso texto. Ela até comenta que não se incomodou muito com um ou outro comentário, mas não chega a ser esse o tema do texto. Muito menos seria A, não é? O faturamento de lojas virtuais com uso de imagens. Imagens de quem? Ainda faltou ele definir, né? Será que era a imagem da menina? Porque as lojas faturam com imagens, mas esse também não é o tema tratado no texto. Então, vocês mandaram muito bem, mais uma vez acertaram. B, o uso da imagem de alguém sem a devida autorização. Esse é o tema, é o que move esse texto. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, então, na questão 5. Antes disso, gostaria de lembrá-los, se tiver algum colega aí chegando um pouco depois, que estamos realizando a devolutiva da AP do segundo bimestre do 9º ano. Tudo bem? Então, de língua portuguesa, se você está aí na aula de língua portuguesa, claro, você está acompanhando a gente. Se você
gabaritou ou não a prova, ou se você vai precisar de um apoio do seu professor depois. Porque não tem problema se você não acertou todas as questões, é claro. Vamos dar uma olhadinha no item. O texto agora é o crime de Brumadinho. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. É um texto de Ana Dubô, postado dia 27 de janeiro, às 10h45, minutos depois do dia que houve o rompimento da barragem. Então, imaginem, antes de eu começar a ler, imaginem o seguinte: ela estava fazendo qualquer coisa, não sabemos o que, e se depara com a notícia de que mais uma barragem rompeu. E aí ela começa o texto dela. Vocês vão sentir um pouquinho de revolta no texto dela, viu? Mas não se incomodem. Reza o ditado popular, algo assim: ou se aprende no amor, ou se aprende na dor. Mas o Brasil parece que não aprende de jeito nenhum. De jeito algum. E quem é o Brasil? Nesse caso, as autoridades que exercem cargos públicos, os políticos, a justiça, que não pune como deveria. Embora com distintas responsabilidades, há uma cadeia de irresponsáveis. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. Na verdade, de vários crimes. Omissão, ambição, ganância, descaso com a natureza, falta de fiscalização. O preço é a vida humana, sempre em risco. Aí ela continua. Ela começa assim, 9 mortos e mais de 3 centenas de desaparecidos, enquanto escrevo. Olha só que interessante, esse texto, enquanto ela escrevia, tinha 9 mortos. É bom lembrar que nós chegamos a ter, nesse incidente, não vou chamar de acidente, é um incidente, mais de 270 mortos. Até um tempo atrás ainda haviam 11 desaparecidos. Mas ela escreveu bem no momento que ocorreu, praticamente, não é? Havia 9 mortos até aquela hora. Então, assim, o motivo delas também está com essa raiva toda quando escreve, não é? Famílias devastadas. Uma comunidade em choque, levada por um mar de lama. Sequelas permanentes para o ecossistema. A comoção diante das cenas de resgate e da dimensão da lama é real, mas passa e, depois, nada acontece. Nada de multas pagas, nada de indenizações, nada de prisões, nada de ajuda real para quem foi afetado. É assim que os atingidos por desastres ambientais, por balas perdidas, por quedas de avião, por incêndio em boate e por aí vai. Impunidade é mais causa do que consequência, pode apostar. O caso de Mariana só não foi esquecido por quem foi atingido e por quem tenta até hoje fazer justiça à comunidade e reparar os danos no meio ambiente. O país seguiu sem pagar essa conta, apostando no esquecimento, a eterna válvula de escape. Depois de Mariana, o que foi feito para evitar novos rompimentos? Quais medidas protetivas foram tomadas para salvaguardar a população e o meio ambiente? Você sabe responder essa pergunta? Eu não. Para alguém aprender, é preciso ensinar. O Brasil não aprende porque poucos estão dispostos a educar. Educação exige limite, disciplina, lei, autoridade, seriedade, desprendimento de si próprio para focar no bem comum. Enquanto um cargo público, sobretudo o eletivo, for visto como uma mina de dinheiro e um balcão de negócios, não haverá aprendizado. Não foi a chuva nem a ira de Deus. Não foram as pessoas que ali trabalham ou que moram em Brumadinho. Se houve negligência, houve culpados, tanto quanto vítimas. O Estado precisa assumir sua responsabilidade, já que a ele compete outorgar, liberar, conceder e fiscalizar. Basta cumprir seu papel. Estamos esperando.
E aí acaba o nosso texto Revolta, um texto muito bom, e de um momento específico, né? Ele tem um contexto específico que foi no momento do rompimento. Então aí é despejado de tudo, né? Toda aquela raiva, aquela frustração de quem está escrevendo. E aí nós vamos para a nossa questão 5, para respondê-la. No caso do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o autor argumenta que... Então, veja, nós temos que achar o argumento dela para o texto, né, que está no texto. Ela fala do rompimento da barragem de Brumadinho. Ela argumenta que, alternativa A, faltou investimento em educação pública para que a tragédia fosse evitada? Alternativa B, foi a empresa mineradora a única responsável pelo desastre ocorrido? Alternativa C, houve reincidência de um crime cuja responsabilidade é do poder público? Ou alternativa D, ocorreu negligência por parte das pessoas que moravam perto da barragem? O que será? Qual será o argumento que ela utilizou no texto dela aí? Vamos ver com a professora Raíza o que vocês já estão pontuando. Professora? Oi, professor. Aqui, então, os alunos estão respondendo a alternativa C, que houve a reincidência de um crime. Alguns estão pontuando a alternativa B, mas são muito poucos. Muito bem. A gente volta lá para o nosso item, para a nossa questão. E o que vocês vão perceber quando a gente dá uma lida na alternativa D, por exemplo? Essa é uma desculpa da empresa, não da autora, né? A empresa com certeza vai dizer isso, que houve negligência das pessoas, que a empresa não vai querer ser responsável, né? Então, não é a alternativa D. As pessoas não foram negligentes por morar perto da barragem, nem por trabalhar lá também, não é? A barragem veio depois, inclusive, das pessoas se colocaram ali. Na alternativa A, diz que faltou investimento em educação pública. Nós vimos que isso não é sequer tratado assim, né? Dessa forma no texto. Na B, diz que a empresa mineradora foi a única responsável. Não, ela não diz que a empresa é a única responsável porque ela deveria ser fiscalizada, né? Uma propaganda, no caso aí, do Detran, que no texto está escrito assim, do celular, não é? Verão é tudo de on, fique off no trânsito. Nós temos até uma ampliação dessa imagem, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, que fica melhor aí, fica bem melhor de você ver aí também, não é? Então, tem até um hashtag, ó, foca na vida. E aí eles usaram uma foca também, e é um texto até engraçado que a ideia é que você, né, vamos ver no item lá qual é, mas provavelmente você já pescou essa daí também, não é? O verbo no imperativo no texto permite inferir que... Aí você fala assim, nossa, mas qual que é o verbo que está no imperativo? O verbo que está no imperativo é o fique off, tá bom? É o ficar, fique off. Ele quer saber, alternativa A, é para dizer que o verão chegou e deve ser aproveitado nas praias. Manter-se longe do trânsito faz bem para o verão, na alternativa B? Ou será que é C? O celular deve ser utilizado durante toda a estação quente. Ou alternativa D. Combinar trânsito e celular pode ser ruim para o seu verão. Volta na imagem, por favor. Vamos dar uma olhadinha aí, rapidamente. Então, ó, verão é tudo de on. On, palavra inglesa para ligar, né? E fique off. Off, vocês sabem, né? Desligar, no caso aí, né? Nesse contexto. No trânsito. O que eu preciso desligar no trânsito? Olha só o tamanho, né? Bem claro aí que é o celular. Vamos ver o que foi que vocês pontuaram com a professora Raíza. Por favor, professora. Bom, todos os alunos aqui que estão colocando suas respostas estão indo na alternativa D. Muito obrigado.
E mais uma vez, vocês estão de parabéns, porque acertaram mais uma, não é? Realmente, você vai combinar celular e trânsito? Isso não é o ideal. Então, se você vai... o verbo no imperativo, ele permite inferir isso, que você combinar o celular e o trânsito vai ser ruim para o seu verão, né? Vai dar ruim, porque provavelmente você vai se envolver em um acidente. E imagine você, por uma bobagem, tá olhando o celular, tirar a vida de alguém sem perceber, não é? Seria um verdadeiro desastre, assim como o de Mariana, não seria diferente disso. Você provocaria um acidente e sofreria o resto da sua vida com isso. E é claro que a alternativa C, o celular deve ser utilizado durante toda a estação quente. Não, ele pode ser utilizado, mas não combinando com o carro. Então, não poderia ser essa. O verbo no imperativo, ele pede para você desligar o celular enquanto dirige, não é? Manter-se longe do trânsito faz bem para o verão. Não faz sentido essa também, não é? Não poderia ser. Você manter-se longe do trânsito ou perto do trânsito não vai influenciar no seu verão. E o verão chegou e deve ser aproveitado nas praias, também não é por isso que o verbo que está lá no imperativo, né, dando uma ordem para você, que vai fazer com que você aproveite as praias. Então não seria A também, só pode ser a alternativa D. E aí nós encerramos mais um item. Vamos para a questão 7. E na questão 7 nós temos aí uma imagem, né? É uma propaganda. Ela fala para nós aí, ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Aí tem um aparador, né? Parece estar na parede, com um coelho de pelúcia sentado, com a cabeça para baixo, assim, parece estar triste, né? E tem o desenho de uma caixa de presente ao redor da cabeça desse coelho. Vamos ver o item. Tem ele um pouquinho maior aí na frente, vamos ver. Tá vendo? Um pouquinho maior, até dá para ver o laço melhor agora. Boa tarde, senhor. Vamos à questão. Na questão está assim: a finalidade do texto é. Olha só, você tem que descobrir para que serve este texto, para que ele foi produzido, não é? Vamos ver a alternativa A. Incentivar a doação de brinquedos. Motivar a adoção de crianças abandonadas. Na alternativa B. Na alternativa C, é chamar a atenção ao abandono de brinquedos. Ou a alternativa D, estimular as pessoas a comprarem brinquedos. Para que serviu essa propaganda? Vamos ver aí com a professora Raíza, não é? Quais são as respostas que nós temos até agora? Professora? Nossa, professor, aqui eles estão participando bastante. Estão colocando a alternativa A, incentivar a doação de brinquedos. Muito obrigado. Que bom, né? Que estão pensando nessa, incentivar a adoção de brinquedos, não é? E não as demais. Vamos olhar a imagem novamente, por favor. Pode ser o recorte maior mesmo. Nós temos aí, dá para ver, nada vai falar de criança abandonada. Então, ó, ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Então, não fala em crianças abandonadas. Tem a caixa de presente, né? Desenhada, as linhas dela desenhada, pegando o coelho. O coelho está triste como se tivesse abandonado? Ele está, mas ele não está abandonado. Vamos olhar nas alternativas, no próximo slide, que a alternativa D, por exemplo, fala que é estimular as pessoas a comprarem brinquedos. Ora, o brinquedo não precisa ser comprado. Ele precisa ser pego por alguém. Não é? Precisa ser doado. Na alternativa C, é chamar a atenção ao abandono de brinquedos. Ele está triste, mas ele não está abandonado. Então, não é para isso. Não é? E muito menos motivar a adoção de crianças abandonadas, porque nós não temos crianças naquele cartaz que estejam abandonadas. Então, só poderia ser a alternativa A. Vocês estão de parabéns mais uma vez e vamos para o nosso último item desse primeiro bloco. É um poeminha. Pode este.
A Onda, de Manuel Bandeira. Não é? Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mesmo que ele é muito curtinho. Não é? A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas que poema estranho, não dá para entender direito o que ele quis fazer aí. Pois é, tem um monte de mágica nesse poema. E nós temos, por exemplo, aí até uma animação no próximo slide, que se você deita esse poema, ele dá essa impressão de onda também. É muito engraçadinho, você consegue ver como se fossem as ondas. Então ele fez ondas em tudo que é lugar aí. E aí na questão 8, vai pedir para vocês, vamos dar uma olhadinha nela. O efeito de sentido provocado pelo uso repetido de consoantes é. Então você precisa dizer qual que é esse efeito de sentido. Então, na alternativa A, a representação do movimento das ondas. Na B, o efeito sonoro do mar nas rochas. Na C, a força intensa das águas no mar. Ou na D, o ritmo acelerado das ondas. Vamos ver com a professora Thalia, Raíza, né? Thalia Raíza, como é que nós estamos nos saindo. Professora? Oi, professor. Já mostrando para os alunos os meus 2 nomes. Tudo bem. Eles estão aqui respondendo a alternativa A. E interessante, o Leonardo, ele falou que esse poema aí foi um trava-línguas para ele. Muito bem. Vocês devem ter percebido, né, Leonardo, que eu li até devagar, porque realmente se começa a ler muito rápido, aí desanda. É muito N, né, muito nasal. Se a gente der uma olhadinha, você ler novamente o poema, você vai perceber que ele tem bastante nasalidade, né, muitos N's, porque tem muita onda, anda, onde, nossa, terrível, né? E aí, a maioria foi de letra A, sim, só pode ser essa mesma, representa esse movimento. Se você ler com calma, você vai até fecha os olhos, você vai imaginar as próprias ondas, bem lentamente, se aproximando e se afastando de você. Na alternativa B, por que não poderia ser? Porque não tem esse som estridente de onda batendo em rochas. Nós teremos que ter algumas consoantes que dessem esse som de explosão, alguma coisa assim, né? Da pancada da onda nas pedras. E nós não temos. Na alternativa C, a força intensa das águas do mar. Você leia com calma, você vê, não há intensidade. Você tem que ler devagar. Então, são ondas calmas, né? E na alternativa D, o ritmo acelerado das ondas, que também não tem como ser, já que é tudo muito devagar. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Eu vou repassar com vocês só quais foram as alternativas que nós já tivemos até agora, tá bom? Por exemplo, questão 1 foi a alternativa C. A questão 2 também foi a alternativa C. A questão 3, nós temos A. Na questão 4, nós temos B. A questão 5, C de casa. A questão 6, D de dado. E as questões 7 e 8, nós tivemos A. Então, acredito que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Em breve, 5 minutinhos, nós estaremos de volta. Não saia daí ou vá rapidamente ao banheiro. Mas bem rápido, hein? Até já, pessoal!